Bom dia, corações amigos, corações queridos. Rogamos a Deus um dia de muita paz em nosso espírito, paz nas nossas consciências, harmonia, moderação em nossos comportamentos e pensamentos benevolentes para com todos. Mais um dia de leituras, de estudos, em que juntos, com essa força que conquistamos quando mantemos um pensamento firme, todos juntos, mais fortalecidas, podemos sentir, desde esse primeiro momento, as vibrações do mais alto nos envolvendo, nos intuindo, nos dando bom ânimo, dando força. Hoje, com a permissão de Deus, de Jesus e dos mentores e guias espirituais, vamos fazer a leitura da mensagem número 39 do livro Vinde Luz, que tem como título Em que perseveras? E Emmanuel, logo no início do texto, nos traz, no capítulo 2 de Atos, o versículo 42, em que assim nos diz: E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Observadores menos avisados pretendem encontrar inteira negação de espiritualidade nos acontecimentos atuais do planeta. Acreditam que a época das revelações sublimes esteja morta, que as portas celestiais permaneçam cerradas para sempre. E comentam entusiasmados como se dividizassem um paraíso perdido os resplendores dos tempos apostólicos, quando um pugilo de cristãos renovou os princípios seculares do mais poderoso império do mundo. Asseveraram muitos que o céu estancou a fonte das dávidas, esquecendo do que a generalidade dos crentes entorpeceu a capacidade de receber. Onde a coragem que revestia corações humildes à frente dos leões do circo? Onde a fé que punha afirmações imortais na boca ferida dos mártires anônimos? Onde os sinais públicos das vozes celestiais? Onde os leprosos limpos e os cegos curados? As oportunidades do Senhor continuam fluindo incessantes sobre a terra. A misericórdia do Pai não mudou. A providência divina é invariável em todos os tempos. A atitude dos cristãos na atualidade, porém, é muito diferente. Raríssimos perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão com o Evangelho, no espírito de fraternidade, nos serviços da fé viva. A maioria prefere os chamados pontos de vista, comunga com personalismo destruidor, fortalece a raiz do egoísmo e raciocina sem iluminação espiritual. A bondade do Senhor é constante e imperecível. Reparemos, pois, em que direções somos perseverantes. Antes de aplaudir os mais afoitos, procuramos saber se estamos com a volubilidade dos homens ou com a imutabilidade do Cristo. Os ensinamentos de Jesus, a bondade de Deus, as leis de Deus são imutáveis. Os homens são volúveis, modificam. Já reparamos que muitos perguntam, mas cadê aquela época que o Espiritismo era mais positivo, mais patente, e os cristãos, iam para o circo, se entregaram aos leões em cânticos?
E a gente pergunta, né? Será que as oportunidades do Senhor cessaram na terra? E Emmanuel nos afirma que não cessou, continua mesmo, invariável em todos os tempos. Mas a atitude na atualidade de alguns cristãos se modifica. Não é mais aquela fé, né? Nós somos aqueles espíritos que são os trabalhadores da última hora e não da primeira. Nós somos aqueles trabalhadores que ainda não tinham sido atendido o chamado. Então, muitas vezes, por essa fé não estar bem edificada, com bastante consciência, se deixam levar por pessoas que colocam seus pontos de vista. Nós sabemos que tanto quando falamos da doutrina espírita ou falamos de evangelho, não se precisa do nosso ponto de vista. Nós precisamos relembrar como Jesus pensava, o que a doutrina espírita nos traz. E o ponto de vista é insignificante para a doutrina espírita. Por quê? Porque ele é muito imperfeito. A gente, quando vê uma grande obra, né, de arte ou musical, no sentido, e de tanto a gente repetir, a gente começa a aprender, né, como fazer, como tocar um instrumento, como fazer um bom desenho. A gente vai imitando. A gente pode falar imitadores. Temos que ser imitadores dos bons exemplos, até que a gente compreenda como se faz. Então essa é a questão. Cadê a perseverança na doutrina, né, dos apóstolos, no Evangelho de Jesus? O que a gente tem visto aí é muito ponto de vista. Pessoas colocando médiuns, trazendo o seu personalismo, são ideia dele. Então a gente pergunta, mas de onde que o senhor tirou isso? Qual foi a fonte? Uma fonte balizada, uma fonte que tem uma estrutura. De onde foi? Da cabeça, do personalismo daquele espírito. E que muitos se deixam levar, porque tem uma novidade. Nunca tem novidade nenhuma, é sempre a mesma história, né? Revestida com enfeite para complicar, enfim, que o desavisado lá é atraído com aquele chama aquele ouro de tolo, o dourado, porque não conseguiu perseverar. Dentro da própria da doutrina, encontramos esses médios mais afoitos mesmo, querendo trazer umas novidades, e nós temos que nos perguntar, quem que nós estamos seguindo? A volubilidade, né, que ele fala aqui, dos homens ou a imutabilidade do Cristo? Hoje nós trouxemos para enriquecer esse estudo, se é que é possível enriquecer o estudo de Emmanuel, mas no sentido que nos faz pensar, né? Quem nos trouxe esse estudo aqui é a dona Ivone Pereira, no livro A Luz do Consolador. O texto tem como título Um Pouco de Raciocínio. Então, ela respondia lá os arrazoados, né? As conversas entre os espíritas, aqueles que queriam entender, escreviam para ela, tirando dúvidas, ela respondia. E ela, num determinado momento, durante uma conversação, né, que falavam sobre os fenômenos mediúnicos, teve uma pessoa lá que perguntou: por que somente eu não obtenho orientações espirituais sobre os meus negócios? Por que os médiuns a que tenho consultado no Brasil afirmam não poderem recorrer aos espíritos a fim de pedir esclarecimento sobre os negócios que desejam realizar, quando o presidente Lincoln era esclarecido e auxiliado por eles até sobre a guerra civil que se verificou durante o seu governo? E ela fala aqui, que a pessoa fala que tem um parente que muito gosta, que está passando por uma circunstância dolorosa, está encarcerado e processado pela justiça, e que o julgamento vai acontecer, a pessoa está ansiosa e recorre a um médium dito, a pessoa ela coloca aqui kardecista, né, para você ver que é uma pessoa que ainda não entendeu, né,
a questão do espiritismo. Então a pessoa pergunta, um médium dito, kardecista, na realidade, é um médium pedindo que ele perguntasse ao seu guia espiritual ou ao meu se esse parente seria absolvido. A pessoa queria saber isso. Respondeu-me o médium afirmando que tais pedidos não devem ser feitos aos guias e que orar suplicando a misericórdia de Jesus para o detento segundo as vistas do Criador e que ele próprio, o médium, oraria em fervor a benefício do prisioneiro, mas não faria tal pedido aos guias protetores. Por que não pude, a pessoa pergunta, ser atendida na minha pretensão? Por que uns obtêm o que desejam dos espíritos e outros não? Então, pediram a Dona Ivone para que falasse a respeito disso, né, por escrito, e que essa dúvida poderia ser útil para tantos outros. Então, ela vai explicar aqui sobre a questão da atualidade, o espaço já de um século, como é que o espiritismo não era aceito na Grande América. E a gente vai pular, depois eu recomendo que todos leiam a mensagem inteira, mas ela nos diz aqui: há um século os espíritos admitiam tais especulações em vista da necessidade de provar aos homens a imortalidade da alma e a possibilidade dela se comunicar com eles, de serem identificadas, reconhecidas e aceitas através de insofismáveis provas das próprias atividades gerais junto aos mesmos homens, anunciando nova era para a humanidade. Então o mundo assistiu a fenômenos mediúnicos importantes, com a quase totalidade de médios dotados de poderes psíquicos favoráveis ao alvo a colimar. Tais fenômenos, no entanto, recebidos como acontecimento natural, como realmente são, e não com o entendimento superior que só o coração fornece, não conseguiram levar a todas as almas aquela moral imortal, irresistível, que somente o Espiritismo, aliado ao Evangelho do Cristo e apresentado pela escola de Allan Kardec, soube infiltrar no coração dos seus discípulos. No Brasil, onde a escola espírita fundada por Allan Kardec foi vigorosamente aceita, respeitada e amada, o médium não se dedica a investigações fora do limite traçado pelos postulados do Consolador, porque aprendeu com os eminentes espíritos que revelaram a doutrina a Allan Kardec, que a finalidade da mesma é a renovação moral do indivíduo e não propriamente a sensação do fenômeno psíquico, que os espíritos permitiram de início sensacionais fenômenos a fim de despertarem a atenção da massa para a revelação da moral regeneradora que eles traziam, que a mediunidade é um dom de Deus concedido para auxílio da aproximação do homem ao seu Criador, através dos ensinamentos superiores que ela poderá captar do alto e transmitir à terra, e não para profetizar acontecimentos que se encontram sob os desígnios da lei de Deus, ou para indicar a este ou aquele o melhor negócio a tentar para enriquecer facilmente. Sobre tais aspectos ensina a doutrina codificada por Allan Kardec, reportando o seu Evangelho do Cristo e lembrando o que foi dito pelo próprio Mestre há quase 2000 anos. Procurai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, o resto ser-vos-á dado por acréscimo de misericórdia, isto é, renova o teu caráter com a prática das virtudes, reeduca a tua mente, os teus hábitos, os valores do teu espírito, cumpre fielmente o teu dever, inspirando-te na moral do Cristo, e espera, confiante, porque tudo o que necessitares e desejares virá às tuas mãos pela ordem natural das coisas, sem
se tornarem necessárias indagações descabidas aos amigos espirituais. Portanto, aquele momento da mediunidade de comprovação foi um momento, que a finalidade ali era chamar a atenção. Esse era o objetivo, chamar a atenção para a mediunidade de trabalho, a mediunidade de servir junto à multidão de tantos sofredores e daqueles que não conhecem o Cristo. Então nós vamos reparando que aqueles momentos iniciais, tanto de Jesus como da doutrina espírita, muita gente chama de sensacional, do fenômeno, não é diferente, que nada relação, não há nada, é tudo muito natural, tudo muito explicado pela doutrina espírita. Aquilo tudo era para despertar a atenção maior de uma massa, mas para que entendesse a revelação moral. Nós já fomos aqueles espíritos que vimos revelações e entendemos que, se não quisermos compreender o conteúdo moral que a doutrina espírita nos traz, não existe fenômeno capaz de nos alterar o comportamento. Não será capaz. Muitos se modificam no início pelo medo, mas logo descobrem que o medo não modifica ninguém. Que possamos, então, lembrar desses trabalhadores da primeira hora, junto ao Evangelho de Jesus, junto à espiritualidade amiga, com muito respeito pela tarefa que lhes foi dada, incumbida e bem realizada. Mas nós, hoje, já possuímos condições de buscarmos o que realmente importa, os ensinamentos do Cristo, a mudança junto a Jesus, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de sentir, reeducando a nossa mente, os nossos hábitos, nossos valores, inspirando-nos na moral de Jesus. É isso que importa. E que possamos perseverar nessa busca diária, nesse esforço diário, lembrando sempre que a bondade de Deus é constante e imperecível. Que não percamos mais uma oportunidade. Que Jesus assim nos abençoe, que Jesus a todos console, esclareça e conduza sempre cada vez mais alto, em sabedoria, em discernimento, buscando sempre o nosso direcionamento para Deus. Muita paz a todos os corações. Graças a Deus.